Boa tarde, gente. A paz do Senhor. Hoje eu vim trazer aqui um ensino para você maravilhoso sobre os portais da alma. Bom, já peço perdão aqui, gripadinha, mas vamos que vamos para mais uma live, para mais um vídeo aí, né? Esses dias estava na correria, não vim aqui, não gravei nada, não trouxe nada aqui para nossa meditação esses tempos, né? Mas hoje eu vim aqui trazer essa aula maravilhosa para mim, para você aprender cada vez mais, você ficar aí por dentro de tudo aquilo que vai ser aqui ensinado, né? Então vamos estar orando, né? Primeiramente, para que o Espírito Santo venha conduzir essa aula. Venha conduzir esse ensino maravilhoso nessa tarde, amém? Deixa eu só afastar aqui, gente. Vamos lá. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento, amigo Espírito Santo de Deus, toma a primazia, toma o governo dessa live, Espírito Santo. Traz o entendimento, traz a sabedoria. Senhor, que essa palavra venha falar com cada um, Pai. Aí no outro lado dessa tela, Senhor. Pai, que tudo aquilo que vai ser falado aqui venha ficar em nossos corações, Pai. Que nós venhamos cada dia mais aprender, cada vez mais com o Espírito Santo de Deus. Pai, nesse momento aqui, faça a tua vontade, Espírito Santo de Deus. Nós te convidamos. Toma a primazia, toma o governo dessa live, nessa tarde, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E hoje a gente vai falar sobre os portais da alma. Né? Se você não sabe quais são os portais da alma, hoje você vai saber, né, que são os nossos sentidos espirituais, né? Aqui, mas os sentidos físicos, né? Perdão, são os sentidos físicos. O que que é? Os olhos, o ouvido, a boca, né? São portais, né? São portais ali da nossa alma. Tanto que tem aquela passagem em Mateus que fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado, né? Então, se os seus olhos são maus ou são bons, né? Isso vai definir algo em nós, né? Então, você sabia que os seus olhos e ouvidos e bocas são portais que influenciam profundamente a sua alma. Eles influenciam profundamente a nossa alma. O que a gente vê, ouve e fala não são apenas atividades cotidianas, mas portais que afetam diretamente a nossa conexão com Deus e o nosso crescimento espiritual. Então, há necessidade de nós vigiarmos profundamente com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente vê, né? Então, a gente tem que ter vigilância com tudo isso. Por quê? Porque, como eu falei, os olhos, eles são a janela da nossa alma. Os nossos ouvidos, então a gente tem que ter vigilância, não ficar ouvindo fofoca, não ficar ouvindo murmuração, não ficar ouvindo palavras que vêm, né, ali nos entristecer, baixar nossa frequência espiritual, que não vem, que vem influenciar ali os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente assiste, né? Eu tenho testemunho de que muitas vezes quando a gente assiste algo ali na televisão ou no celular, pode abrir uma legalidade, pode trazer ali, né, demônios para dentro da nossa casa. Eu já gravei um vídeo aqui ensinando, explicando aí nos rios, né, sobre os portais, né? Então a gente tem que ter, gente, muita cautela com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente fala, né? Porque tudo isso vai trazer algo prejudicial para a nossa vida. Então hoje nós vamos descobrir como brindar esses portais e viver em harmonia com o propósito que Deus tem para nossas vidas, né? Hoje a gente vai estar aprendendo, aleluia. Como você sabe, como eu já fiz aqui, né, esses dias atrás, um vídeo sobre a tricotomia do corpo, né? Eu expliquei um pouquinho aqui no Rios, né, aí bem rapidinho para mim, para você, o que é a tricotomia do corpo. Talvez você já tinha estudado, já sabia, né? Mas algumas pessoas ainda não tinham esse conhecimento, algumas não têm ainda esse conhecimento. Então, assim, eu trouxe rapidinho aí, né, em poucos segundos aí, só para você ter uma base, né? Porque
para explanar mais sobre esse assunto, né, tinha que fazer uma live, e eu creio que mais para frente estarei fazendo, trazendo ali mais passagem, né, mais base bíblica, explicando, ensinando tudo direitinho, né, para você. Então eu quero dizer que nós somos esse ser tritocotômico, né? Nós temos um corpo, nós somos uma alma e temos um espírito. Assim como Deus, ele é triuno, Pai, Filho, Jesus, Espírito Santo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Nós sabemos que há uma trindade, né? Então é importante trazer aqui essa primeira parte para você, né? Então, a alma, ela é a sede das nossas emoções, é nossos pensamentos, é decisões, é a parte que define a nossa personalidade, o nosso intelecto e a forma como percebemos e reagimos ao mundo ao nosso redor. Então, a alma é tudo aquilo que nós somos, como eu falei aí, né, nos vídeos atrás. A alma é tudo aquilo que a gente é, né? Então, se você não assistiu, vê aí alguns vídeos aí atrás para você entender um pouco. Inclusive, eu fiz a parte 2, né, da tricotomia do corpo aí. Eu fiz o primeiro explicando o que é e fiz o segundo trazendo a manutenção, né, de como fazer a manutenção de cada dessa parte, né, sobre o espírito, sobre a alma e sobre o corpo. Assiste aí para você ficar por dentro. Então, a alma, ela vai afetar diretamente o quê? O nosso corpo, pois nossos pensamentos e emoções podem influenciar na nossa saúde física. Estresse, ansiedade, pensamentos negativos podem causar reações físicas, como doenças, né, fadigas e tensão. Da mesma forma, quando a alma está em paz, o corpo reflete tranquilidade. Então, quando a nossa alma está ali cheia de amargura, entristecida, com ressentimento, com ódio, com rancor, guardando ali tanta coisa, chega um momento que vem para o corpo, né? Tudo aquilo que a gente sente, irmãos, ali nas nossas emoções, as nossas emoções, ela começa a afetar. Chega um momento que a nossa alma, ela não aguenta mais de tanta coisa, que ela começa a ir para o corpo, a expandir para o corpo. Então, quando vem para o corpo, o que acontece, né? Quando vem para o corpo, ela começa a trazer ali enfermidade, gera câncer, gera nódulo, né? Traz ali algum tipo de doença para o corpo devido a essas coisas. Então, é necessário, né, você ter aqui esse entendimento, você ter aqui essa clareza, porque muitas vezes você não sabe o que tem acontecido contigo, mas talvez você esteja com a sua alma sobrecarregada, talvez você esteja com a tua alma cheia de ódio, de rancor, de ressentimento, de falta de perdão, talvez você seja aquela pessoa que tem guardado muito ressentimento, você não consegue perdoar, você está triste, você está desanimado, então tudo isso vai afetar o momento ali o seu corpo, porque tudo aquilo que está na sua alma, chega um momento que vai precisar sair para o seu corpo, porque a sua alma não vai suportar, a sua alma vai estar tão sobrecarregada que não vai suportar e começa a vir para o corpo em forma de enfermidades e de doenças. Eu já vi casos e tem testemunho de pessoas que depois que perdoou, né, depois que tirou ali aquele ressentimento, aquela mágoa, aquelas coisas, passou a ser curado. Né? Pessoas que também já tinham ido de médico, já procuraram ali fazer um exame, não dava nada, não sabia o que estava acontecendo. E quando perdoou, quando liberou, quando deixou sair ali aquela raiva, aquelas coisas, a pessoa foi curada, entendeu? Então, para você ver como é que isso como o corpo, a alma e o espírito é um ligado com o outro. Nós somos assim. Né? A alma também afeta o nosso espírito. Se nossa alma, pensamentos e emoções está voltado para Deus, permitindo que o Espírito Santo nos guie, nosso espírito se fortalece e se alinha com o propósito de Deus. Então, quando nós estamos focados nas coisas do Senhor, tudo vai bem na nossa vida. A gente tem ali uma tranquilidade, a gente passa a ter uma paz, o Espírito Santo vai direcionando, quando a gente deixa com que ele venha guiar, né, ali as nossas emoções, os nossos sentimentos, né, o Espírito Santo ele vai renovando ali a nossa mente. Por isso que a palavra do Senhor fala que nós devemos ter o que, irmãos? A mente renovada pelo Espírito Santo de Deus. Em Romanos 12:12 fala que nós não devemos, Romanos 12:2,
Nós não devemos, né, se moldar ao padrão deste mundo, mas ter ali, né, me esqueci o resto desse. Mas você lê aí na sua casa, né? É muita coisa, gente, pra gente decorar. Muita coisa. Aleluia, glória a Deus. Então, no entanto, se a alma estiver distraída ou cheia de influências negativas, ela pode bloquear nossa conexão com Deus, enfraquecendo nosso espírito e, o pior, gera brechas espirituais, dando abertura para espíritos malignos agirem e se instalarem. Olha só, gente, como que é tremendo isso, né, gente? Como que é tremendo isso que nós estamos falando aqui, né? Meu Deus, é forte. Então, vamos aprender hoje a não darmos mais permissividade para que isso venha acontecer. Então, os portais da alma, os olhos, os ouvidos e a boca, esses portais são como portas de entrada que podem trazer luz ou trevas para dentro da nossa alma. Como eu falei no começo sobre os olhos, né? Então, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu amo esse versículo de Provérbios 4:23. Eu gosto mais da tradução que fala assim, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Eu gosto mais dessa tradução, né? Aqui tá numa tradução diferente, mas é o mesmo sentido. Então, guardar significa o quê? Proteger com vigilância, como um vigia que cuida da cidade. Então, nós temos o quê? Guardar o nosso coração, que é onde gera ali, né, as nossas emoções, né? Tudo vem aqui, né, do nosso coração, né? Então, nós temos que guardar, porque o coração é o centro do ser humano. É onde fica praticamente, às vezes as pessoas falam que é aqui, que é o pensamento. Não, mas começa pelo nosso coração, né? O nosso coração é como onde fica a mente, as emoções, a vontade, ele representa ensino e liderança. Então, casa, uma morada onde Deus habita, nosso coração. Então, nós devemos guardar o nosso coração, porque se a gente guardar o nosso coração, a gente vai conseguir sim, né, vencer todas essas tentações, essas coisas que o inimigo seta muitas das vezes. É por isso que nós devemos nos equipar com o que, irmãos? Com as armaduras de Deus, lá de Efésios 6:10, que ele vai falar assim, revestivos de toda a armadura de Deus, para que venham ficar firmes contra as astutas ciladas do inimigo ou do diabo. Então, revestivos de toda a armadura de Deus. Então, com o capacete da salvação. Por que capacete? Porque o capacete ele vai blindar a nossa mente. O capacete ele vai blindar a nossa cabeça aqui contra a seta, contra o dardo inflamado do maligno, né? E a couraça da justiça é para blindar o quê? Nosso coração. Na guerra, quando os soldados eles iam ali para a guerra, eles se equipavam com toda essa armadura física e se equipam, né? Aí os soldados, os militares. Por quê? Porque se a gente vai para uma guerra, a gente tem que estar o quê, irmãos? A gente tem que estar protegido. Você não pode ir para a guerra faltando uma parte da tua armadura. Você não pode ir para a guerra faltando um capacete ou faltando a couraça, porque você vai ser atingido de alguma forma em uma dessas áreas. Então a couraça serve para proteger o nosso coração. De quê? De palavras, de seta, de dardo, de flecha, sabe? Aquela palavra que vem, que dói, que confronta, que nos entristece. A gente já tem logo que chorar, liberar para que isso venha sair do nosso coração. Então, a couraça da justiça vai proteger o nosso coração e os nossos órgãos vitais. Na guerra, é os órgãos vitais, vai proteger aqui os órgãos aqui dessa parte aqui da gente, né? Então, assim, espiritualmente é necessário, né? Aí vem o escudo da fé, vem a espada do Espírito, vem o cinturão da verdade, vem as novas botas do evangelho, da preparação da paz. Então, nós precisamos de todas as partes da armadura. Não adianta a gente colocar só uma parte e não
e não é colocar o resto, porque a gente vai ser atingido de alguma forma, entendeu? Então aqui ele está falando sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Tá. Guardar o coração é proteger o centro da nossa existência, a alma. Isso inclui as emoções, os pensamentos e a vontade, que são fontes de vida. O que entra no coração molda a nossa vida. Por isso deve ser protegido. Viu? Como eu falei para você ali. O nosso coração aqui que tá, né? O nosso coração a gente vai guardar as coisas, né? Tanto bom, ruim, né? Por isso que quando a gente é entristecido, quando a gente é magoado, a gente já tem que liberar, já tem que soltar, para que isso não venha interferir na nossa vida, porque se você guardar mágoa, se você guardar ódio, se você não perdoar, se você guardar esse ressentimento no seu coração, chega uma hora que isso vai gerar em você uma enfermidade, vai vir para sua alma, vai gerar em você algo que você depois não vai saber de onde que veio, né? Então, tudo tá ligado um com o outro. Às vezes a pessoa, mas isso daí é mentira, isso daí não, irmã Brenda, isso daí não é verdade, né? Não é possível que uma coisa que eu guardo aqui vai gerar um câncer, vai gerar isso. Gera, pesquisa, vai estudar aí, pesquisa aí que você vai ver aí os cientistas falando, os médicos falando. Pesquise. Não seja só dependente da live ou de um ensino de alguém. Vá pesquisar, vá estudar para que você venha ficar cada vez mais por dentro desse assunto. Agora a gente vai falar um pouco sobre o portar dos olhos, tá? Em Mateus 6, 22 e 23, assim, vai falar assim. Os olhos são a lâmpada do corpo. Olha só aqui. Preste atenção agora aqui no que está sendo falado. Mateus 6, 22 e 23 vai falar assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Olha aí, se os nossos olhos são bons, nosso corpo será cheio de luz. Agora, se os seus olhos são maus, o seu corpo vai ser cheio de trevas, cheio de escuridão, cheio de coisa ruim. Olhos que também indica visão espiritual. Lâmpada é algo que traz luz e revelação. Os olhos são como lâmpadas que iluminam nossa alma. Se aquilo que vemos é puro e bom, a nossa alma será cheia de luz. Mas se nossos olhos se fixam no mal, a escuridão toma conta de nossa vida. Agora aqui eu quero abrir um parêntese sobre o que você tem assistido. Como eu falei, aquilo que a gente assiste, até mesmo na televisão, em qualquer coisa que a gente vê, irmãos. Eu vou bater nessa tecla aqui sobre um vídeo que eu postei aí, né, sobre as legalidades, portais que abrem legalidade para que demônios entrem na casa. E eu botei aí televisão, tela, espelho, celular. Eu coloquei. Por quê? Porque é verdade, irmãos. Se uma pessoa tá ali assistindo pornografia, ele vai abrir legalidade pro diabo entrar na casa, mexer no casamento, mexer na área financeira. Vai abrir um portal dentro da casa dele para que o diabo venha entrar, venha bagunçar. Isso acontece, irmãos. Isso acontece. E outra coisa também, se a pessoa tá ali assistindo um filme de terror, os demônios entram, porque aquilo que está naquele filme foi gerado na mente daquele diretor, daquele criador, foi o próprio inimigo que deu aquela ideia. E geralmente aquilo que está no filme é o que tem lá no inferno, aquelas imagens demoníacas. Da onde você acha que veio essa inspiração? É o próprio inimigo que dá essa inspiração para que esse criador, esse diretor, venha criar dessa forma. E hoje em dia, irmãos, estão colocando até em desenhos, até nas coisas de criança, nos desenhos de criança, em filmes infantis. Esses dias agora, eu fui assistir um filme
que inaugurou não sei o que do Natal. Que eu gosto de assistir filme de Natal assim, né? Infantil, filme de coisa de Natal. E era um filme de criança. E quando chegou na metade do filme, já apareceu já um demôniozão com um chifre, que era irmão do Papai Noel. Que depois apareceu já uma bruxa, sabe? Fazendo ali tipo um ritual. Então já botaram o ocultismo no meio do desenho. Já colocaram ali demônio. Já colocou, sabe? Gente, já tá misturando tudo. Então, na hora que eu vi aquilo, eu já repreendi. Eu falei, Senhor, eu já repreendo, eu já não aceito que através desse filme venha entrar na minha casa. A gente tem que ter cautela. Se você não acredita, amém. É você e Deus, mas depois que as coisas estiver estreitando, que estiver aí, você não saber de onde é, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai lembrar você do que você está ouvindo hoje aqui. Porque quando a gente não sabe, o Senhor nos perdoa, irmãos. Agora, a partir do momento que a gente sabe, que a gente tem conhecimento e que a gente faz, que a gente vai lá e desobedece e pratica, o Senhor já não dá mais a gente por inocente. Entendeu? Então, assim, tem que ter muita vigilância, porque aqui, aquilo que você está assistindo, você está trazendo ou luz para sua alma ou trevas. Você está trazendo ou luz ou trevas. Depende do que você está assistindo. Então, que você possa ter isso na sua mente. Esses homens, essas mulheres que passam na rua, olha ali o irmão, aqueles homens que olham para a mulher na rua, entendeu? Olha ali, ó, tá pecando com os olhos. A gente tem que ter uma vida santa. A gente tem que ter santidade. E santidade não é só na roupa, não é só no exterior, não, irmãos. Santidade começa de dentro para fora. Santidade começa com respeito. Santidade começa com temor. Tem que ter temor ao Senhor. Entenda que tudo aquilo que você faz, você não está sozinho. O Senhor está vendo tudo. Assim como os demônios estão vendo ao nosso derredor. Os demônios, eles estão ao nosso derredor procurando uma brecha. Ele está procurando ali uma legalidade para vir, para entrar. Assim como os anjos do Senhor estão ao nosso redor acampados. Assim como você está ali, não pense que se você está ali assistindo uma pornografia, você está sozinho. Não, tem um demônio ali do teu lado, sugando aquela sua energia, sugando aquele orgasmo, aquela coisa que você vai estar fazendo ali. Você vai estar pecando, isso é imoralidade sexual, isso é promiscuidade sexual, isso é um pecado. E eu não estou aqui para massagear o ego de ninguém, não estou aqui para passar a mão na cabeça e dizer que tu pode fazer esse tipo de coisa, que não pode, e pronto. É pecado e pronto, se não se converter vai para o inferno e pronto. Eu estou aqui para falar mesmo. Eu estou aqui para falar a verdade, o que a Bíblia ensina, o que é pecado mesmo. Eu não estou aqui para massagear o pecado de ninguém, não. Se não se converter dessas práticas, vai para o inferno mesmo. Porque a Bíblia fala que nós temos que santificar. Então, se você está aí vendo pornografia, se você está aí assistindo essas coisas que desagradam ao Senhor, começa a se alinhar. Comece a pedir perdão no Senhor, se consertar com o Senhor e mudar esse hábito. Porque os olhos são a janela da alma. Se o teu olho te faz pecar, arranca e lança fora. O que é lançar fora? Não é você ir lá meter uma faca no olho e tirar, não. É você fugir da aparência do mal. Se você é viciado em pornografia, sai do computador, sai do celular, não fica muito sozinho. Começa a vigiar, vai pro jejum, vai pra oração, vai pro propósito. Se você gosta de filme de terror, para de assistir. Se você gosta de filme de ação, esse negócio de sangue, de matar, disso e aquilo, sai disso, irmão. Começa a fugir disso. Eu conheço pessoas que já ficou endemoniadas jogando joguinho, negócio de tiro, esse negócio. Entrou por onde? Pelos olhos. Os olhos. O que vemos impacta diretamente nossa alma, afetando as emoções e pensamentos. Então, o que nós vemos vai impactar diretamente a nossa alma, né? E o que vai afetar? As nossas emoções e pensamentos, né? Então, imagens de violência, imoralidade ou coisas negativas podem contaminar nossa alma,
O que vai gerar em nós? Vai gerar medo, vai gerar ansiedade, vai nos afastar de Deus. E muitas coisas vêm com influências mascaradas, como que, por exemplo, né? O que vem mascarado? Filmes, jogos, símbolos, como eu falei para você. O diabo, ele é sagaz, irmãos. Ele tá colocando essas coisas aí, como eu falei, num desenho. Um desenho que começou tão legalzinho ali de criança, depois já colocaram esses demônios lá num filme de criança, já colocaram a bruxa, né? Eu vi gente falando aí da Moana, no final do filme da Moana. Eu ainda não assisti, mas diz que lá no final tem a mulher, uma bruxa que manda ela se jogar do precipício. Agora, o que isso vai passar na mente de uma criança? O que a criança vai pensar? Gente, a gente tem que ter muita mesmo vigilância e cautela com aquilo que está sendo assistido, gente. Vai influenciar na nossa vida, sim. Se uma pessoa está ali vendo pornografia, o que vai fazer? Vai influenciar ela a fazer o quê? Para ir para masturbação. Um pecado puxa outro, o abismo puxa o outro. Não puxa, essa palavra Deus fala, um abismo puxa o outro. A pessoa vai assistir o filme, eu só tô assistindo. Mentira, você não vai só assistir. Você vai querer se masturbar, fazer alguma coisa ali. Depois isso daí não vai mais satisfazer, você já vai querer fazer com o animal. Já vai pegar ali outra coisa. A promiscuidade, gente. Fuja da aparência do mal. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Resistir é você fugir da tentação, do prato, da legalidade, daquilo que o diabo tem colocado. Fugir é isso. É você dizer não para o pecado. É você dizer não porque você ama a Deus. É você dizer não porque você sabe que você quer morar no céu e não no inferno. É você fugir. É você resistir. É você se santificar para que você venha viver o sobrenatural de Deus na tua vida. E para você viver o sobrenatural de Deus na sua vida, você tem que renunciar ao pecado. Você tem que renunciar, negar a si mesmo, a sua carne, a sua matéria, porque a nossa carne, a alma, ela quer pecar. A alma, ela deseja e o corpo vai lá e executa. Essa vontade de beber, de prostituir, de assistir isso, de assistir aquilo, de fumar, de fazer isso, de adulterar, é a alma. E quem que executa é o corpo. Porque, como eu falei para você, nós somos uma tricotomia. Nós somos uma alma que vive dentro de um corpo e nós temos o Espírito dentro de nós. Que é um pedacinho do Senhor aqui dentro. Onde o Espírito Santo veio habitar. É onde ele vem para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo, ele direciona a nossa vida. O Espírito Santo, ele vai nos dando sabedoria. Se você deixar ele conduzir a sua vida, você não vai cair nesses laços. Quando guardamos nossos olhos, buscamos coisas boas, edificantes e espirituais. Nossa alma se enche de luz e paz. Perceba como você se sente ao ver ou assistir determinadas coisas. Seu portal abriu para bênção ou maldição. Vamos lá. Como você se sente depois de assistir um filme pornô? Geralmente, a pessoa ela se sente suja. Geralmente a pessoa fala assim, não vou mais fazer. Eu sei porque eu venci isso, irmãos. E eu tenho testemunho de tanta pessoa que já venceu isso, esse vício. A pessoa se sente mal. Se sente mal. Sabe, teve um tempo atrás que eu estava assistindo aqui, já faz uns anos, um documentário. Eu comecei a assistir o documentário, eu comecei a ver pedaços dele pelo Kawai, ou Kwai, o nome não sei, da Daniela Pérez, né, que foi assassinada. Logo quando lançou na HBO, parece. E eu fui vendo, fui assistindo pedacinho pelo Kwai. E eu nem... Aí eu fui assistindo aquilo, eu fui achando assim, sabe? É impactante, aí eu fui assistindo. Gente, eu não conseguia dormir.
Chegou um momento assim que eu só ficava pensando, eu dormia, sonhava com aquela cena, aquelas coisas, aquela barbaridade. E aquilo começou a me encher de negatividade, de medo, de um negócio ruim. Então o Espírito Santo veio e falou: ei, para de assistir isso. Isso não está edificando a sua vida. Eu não assisto jornal, eu não assisto tragédia, eu não assisto esses negócios, esses vídeos de tragédia, não, irmãos. Já faz muitos anos que eu não assisto jornal. Na minha casa, meu YouTube, minha televisão é só para as coisas de Deus. É pregação, é louvor, é testemunho, só. Eu não assisto essas coisas. Às vezes no Kawaii a gente passa ali rapidinho um vídeo, aparece alguma coisa, eu já passo, eu não assisto. Porque quando você começa a assistir essas coisas, você vai atrair para você aquela negatividade, você vai ficar com medo, você vai se sentir ruim, você vai questionar tanta coisa. Por quê? A janela da alma, os seus olhos estão vendo aquilo. Então isso vai trazer para você essa energia, essa coisa ruim. Então para de assistir essas coisas que você sabe que não tem agradado ao Senhor. Sabe, eu coloquei a Netflix, eu quase não assisto. Às vezes eu vou assistir um filme ou outro com meu esposo, assim, de família, alguma coisa. Só que hoje em dia, até nesses filmes assim que antes era de família, que não tinha cenas assim, nudez, não tinha palavrão, não tinha as coisas. Hoje em dia não, hoje tem palavrão. Às vezes a gente vai assistir um filme e tem um palavrão, tem demônio, tem uma cena de nudez, sabe? Hoje em dia é até difícil assistir essas coisas. Então eu evito, sabe? Então a vida com Deus é assim, é renúncia. É você deixar de assistir coisas, fazer coisas que a sua alma quer para agradar a Deus. É isso. E eu te digo uma coisa, que quanto mais você renuncia para viver as coisas de Deus, você gera em Deus um favor. O Senhor, Ele sabe quando você se ajoelha para orar, quando você renuncia para viver as coisas de Deus, o Senhor, Ele te responde. O Senhor, Ele vem com um favor muito grande sobre a sua vida, porque Ele olha assim, olha, ali tem um filho, tem uma filha que tem renunciado para viver aquilo que eu tenho com Ele. Ele tem renunciado a sua vontade, Ele tem renunciado o seu eu. Então eu vou descer com a minha graça, eu vou abençoar, eu vou abrir essa porta, eu vou fazer isso. Aleluia. Porque você vai estar agradando ao Senhor. Salmo 101, versículo 3 vai falar assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada disso se apegará a mim. Esse versículo é um compromisso de evitar que coisas ruins ou corruptas entrem pelos nossos olhos. É um alerta para não permitir que imagens ou influências negativas ocupem a nossa mente. Em Mateus 6, 22 e 23, vou repetir novamente. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Você quer que o seu corpo seja cheio de luz ou você quer que o seu corpo seja cheio de trevas? Porque a luz, ela ilumina por onde ela passa. A luz, ela ilumina. Agora a treva não. Jesus nos ensina que os olhos são portais de entrada para a alma. Se permitirmos que coisas boas entrem, nossa alma estará em luz. Mas se coisas más entrarem, olha só, seremos dominados pela escuridão. Olha só como é forte. Salmos 119 e 37 vai falar assim: desvie os meus olhos das coisas inúteis, fazei-me viver nos caminhos que traçaste. Este é um pedido a Deus para ajudar a desviar os olhos de coisas que não edificam. Nos lembra que devemos manter nossos olhos focados no que é bom e útil para a nossa vida espiritual. Então aqui o salmista estava pedindo ao Senhor: desvia-me, Senhor. Desvia os meus olhos das coisas que não agradam a ti.
Peça para Deus hoje. Peça para Deus hoje desviar os teus olhos daquilo que não agrada a Deus. Desvia, Senhor, os nossos olhos hoje de tudo aquilo que não agrada a Ti, Senhor. Desvia nossos olhos das coisas inúteis, das coisas que não agradam ao Senhor. Peça para Deus hoje desviar os seus olhos das coisas que têm entristecido o Senhor. Porque o salmista, ele pediu a Deus. Ele pediu para o Senhor. E nós devemos ter também essa humildade de pedir ao Senhor que nos ajude, porque nós somos, irmãos, falhos. Nós somos pecadores. Sem o Senhor nada somos. Sem o Senhor nada poderemos fazer. Nada. A palavra de Deus fala que sem Ele nada poderemos fazer. E nada a gente pode. Então é o Senhor que nos dá força. Agora vamos falar um pouco sobre os ouvidos. Deixa eu só tomar uma água aqui rapidinho, gente. Romanos, vamos lá. Romanos 10:17 vai falar assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ouvir é a capacidade de captar a palavra de Deus. Aquilo que ouvimos tem o poder de moldar a nossa fé. O que você ouve influencia diretamente o seu espírito, por isso devemos ser cuidadosos com o que permitimos que entre por nossos ouvidos. Então nós devemos ter vigilância com aquilo que a gente ouve. Sabe, tem muita gente que tá aí, mas ainda fica ouvindo música secular. Fica ouvindo música secular, fica ouvindo essas outras músicas aí. Se você é um cristão genuíno, verdadeiro, você tem que ouvir somente adoração, louvor, porque as músicas, elas são portais. Então, aquilo que você ouve veio de alguma coisa. Quando tem um louvor ali, o Espírito Santo que gerou aquilo, trouxe ali para aquele compositor essa canção para exaltar, adorar a Deus. Agora uma música, o inimigo e os seus demônios, já Satanás e seus demônios vão lá, influenciam aquele compositor a criar uma música para vir, né, mexer ali com as emoções daquela pessoa. Então, as músicas também são portais. Eu não ia falar sobre isso, mas já como eu estou falando de audição, eu vou entrar um pouco nesse assunto. A música, elas são portais, porque quando você ouve um louvor, o que acontece? Aquele louvor cheio da presença de Deus, do fogo, você é renovado, você se arrepia, você começa a chorar, você começa a ser quebrantado, você sente a presença de Deus. Agora, quando você ouve uma música, você, dependente da música, você vai querer fazer alguma coisa. Por exemplo, aquela pessoa que ouve sertanejo, aquela sofrência, aí pensa num ex, lembra do chifre, aí vai querer chorar, aí vai tomar cachaça, aí vai ficar deprimido. Música vai fazer alguma coisa em nós. Então, vem dar uma carência, coloca ali uma carência na pessoa, uma tristeza. Então, se for um funk, a pessoa vai querer estar rebolando a bunda, vai estar querendo dançar, vai estar querendo estar se mexendo ali, né, batida, esses negócios. Então, para você ver como influencia, gente, influencia bastante, tá? Também a fofoca, né? Vigia com aquele que vem falar. O fofoqueiro é aquele que ouve, né? Nem aquele que fala, é o que ouve. Então a pessoa vem falar ali mal dos outros. Não, meu irmão, sai daqui, não venha, vamos vigiar. Nem ouve, porque você vai estar contaminando o seu portal, a sua audição. O que ouvimos, seja música, conversas ou palavras, podem alimentar nossa alma, para o bem ou para o mal. Palavras negativas, críticas e fofocas afetam nossa alma, trazendo o quê? Desânimo e incerteza.
Tá vendo? Isso afeta a nossa alma, né? Tanto palavra boa como palavra ruim, né? Vai trazer algo em nós, né? Vai fazer um bem ou um mal. Ao ouvir palavras de vida, louvores e a palavra de Deus, a nossa alma é fortalecida e ela é renovada, né? Então, quando a gente se edifica com as coisas do Senhor, a nossa alma é renovada. A gente é cheio, a gente é transformado. Agora, quando é coisa ruim, a gente vai querer ficar triste, vamos ficar ali desanimado, né? Quando alguém vem fazer uma fofoca, alguma coisa, a gente vai ficar com raiva, a gente vai ficar chateado. Então, tem todas essas coisas. Então, note como você se sente ao ouvir músicas, áudios, palavras, orações. Seu portal abriu para bênçãos ou para maldição, né? Provérbios 19, 27 vai falar assim: pare de ouvir conselhos que desviam você das palavras de conhecimento. Então, o perigo de ouvir conselho que nos afetam da verdade de Deus. Ouvir o que não é verdadeiro pode desviar-nos do caminho do conhecimento e da sabedoria. Então, tenha vigilância. Romanos 10, 17 vai falar assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o poder do que ouvimos. Se ouvimos a palavra de Deus, nossa fé cresce. Por isso devemos ser seletivos no que ouvimos, filtrando aquilo que nos edifica espiritualmente. Mateus 13,16 vai falar assim: mas bem-aventurados os seus olhos, porque veem, e os seus ouvidos, porque ouvem. Jesus está destacando aqui a importância de ter ouvido atentos à verdade. O discernimento para ouvir o que é certo nos torna bem-aventurados, nos torna abençoados. Então devemos filtrar aquilo que entra sobre nossos ouvidos, assim como aquilo que nós vemos. Agora a gente vai falar sobre o portal da fala, né? Tô acelerando um pouquinho aqui para não ficar tão longo a live, né? Provérbios 18. Vamos lá. Tá um pouquinho quente aqui, gente. Provérbios 18, 21 vai falar assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza, come do seu fruto. Do grego, a língua é usada aqui como símbolo de fala. As palavras que falamos têm poder para construir, olha só, ou destruir. Elas podem abençoar ou amaldiçoar. Disso nós sabemos, né? Em Tiago 3, lá, fala bastante sobre a língua. Leia Tiago, capítulo 3, para você ter ali uma base. Precisamos ser vigilantes com aquilo que falamos, pois a boca é um portal que pode liberar bênção ou destruição. Então, o que falamos não apenas afeta os outros, mas também retorna para nós. Por exemplo, aquela pessoa que amaldiçoa a outra ali, lançando uma palavra de maldição, algo para aquela pessoa, não está somente lançando para ela, mas também vem para nós. As nossas palavras, elas são decretos, são palavras. As nossas palavras, elas têm um poder muito grande. Para você ver o quanto é tão forte a palavra, o Senhor criou tudo com o quê? Com o poder de quê? Da palavra. No princípio ele era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então ele foi só dando uma ordem através da palavra e tudo foi criado. Então as palavras, irmãos, têm poder. Eu sempre falo isso aqui nas minhas lives, nos vídeos, vigiar com as palavras, que as palavras elas têm poder. Não lance maldição. Como está aqui em Provérbios, o poder da língua está ali o poder está da língua, ela traz vida ou traz morte, traz bênção ou maldição. Palavra de maldição, reclamação ou fofoca contamina nossa alma, criando um ciclo de negatividade. Quando falamos palavras de fé, encorajamento e bênção, nossa alma se fortalece e reflete o caráter de Deus. Tá vendo? Quando é palavra boa, a gente se fortalece, a gente reflete ali o caráter do Senhor.
A gente está lançando palavras de vida e não de morte sobre a outra pessoa. O que você tem falado está edificando ou amaldiçoando você e os demais? O seu portal abriu para bênçãos ou maldição? Eu tenho certeza que depois dessa live de hoje aqui, desse vídeo, você vai dar para pensar mais um pouco, né? Sobre o que você tem ouvido, sobre o que você tem visto e sobre o que você tem falado. Porque esse aqui é o foco. Essa live aqui não é para ficar cheio de inscrito, não é para ganhar um monte de seguidores, né? Mas é para trazer aqui um ensino para você e eu vir ser edificado, porque eu estou aprendendo também aqui, também junto com você, para que você venha ver que as coisas não é simples como a gente pensa muitas vezes, e o quão sério é, né, as palavras que falamos, aquilo que ouvimos, aquilo que vemos. Então, se antes você não tinha o discernimento, hoje você está sendo aqui despertada. Hoje você está sendo aqui. Hoje você está aprendendo aqui. Aquilo que antes você não sabia. E se a partir daquilo que você está aprendendo aqui, você continuar fazendo, você continuar praticando, você não der a mínima para o que está sendo ensinado, é problema seu. Porque você está sendo aqui alertado. Naquele grande dia você não pode chegar diante do Senhor e dizer que você não sabia. Porque hoje Deus está usando a minha vida para trazer para você aqui a clareza, o entendimento. E naquele grande dia você não pode mais chegar como um inocente, porque você não vai estar sendo mais. Porque quando você não sabe, Deus perdoa. Mas quando você sabe e continua praticando, irmãos, já é ignorância, já é rebeldia. Hoje você está sendo aqui alertado sobre os seus portais. Hoje o Senhor está usando a minha vida para trazer para você, sim, conhecimento. E se ainda assim você não ligar, você sair daqui desse vídeo e não ligar, não praticar, continuar assistindo, continuar fazendo, não der a mínima, é você e Deus. A minha parte é estar alertando, trazendo aqui a sabedoria, o discernimento para você, através da palavra do Senhor. Para que você possa mudar, para que você possa santificar a sua vida. Provérbios 21, 23 fala: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. A importância de ser cuidadoso com as palavras. O controle da língua evita problemas e conflitos, mostrando como a fala pode causar sofrimento ou livrar de situações negativas. Então você pode evitar, né? Através das suas palavras você pode evitar coisas, né, ruins. Efésios 4, 29 vai falar assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças aos que ouvem. Paulo orienta a usar fala para edificar e não para destruir. As palavras devem trazer graça e não contaminação. E isso demonstra que as palavras são instrumentos de bênção ou maldição. Em Tiago 1,26 vai falar assim: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, engana a si mesmo. E sua religião é vã. Então, Tiago está nos exortando a ter o controle das nossas palavras, da nossa língua. Tanta gente que é cristão, mas vive xingando, vive chamando palavrão, vive gritando, xinga o filho, xinga o marido, xinga tanta gente. E isso não é certo. Então, Tiago vai nos ensinar que o controle da língua é fundamental para uma vida de verdadeira devoção a Deus. Se não refrearmos a nossa língua, estamos enganando a nós mesmos e a nossa fé se torna vazia. Então, a ciência vai comprovar algumas coisas.
já vamos encerrar e eu vou trazer para você aqui agora o que a ciência comprova, tá? Primeiro, sobre os olhos. O que a ciência fala? A visão, ela afeta diretamente o sistema límbico, a parte do cérebro que processa emoções. Ver conteúdo negativo ou perturbadores ativa o estresse, enquanto ver coisas edificantes traz paz e bem-estar. A gente não grava, não passa nenhuma moto, gente. Oh, Jesus, mas vamos lá. Então, viu? Quando você vê coisa ruim, coisa negativa, vai ativar o que em você? Um estresse, uma ansiedade, um medo, né? Como estava acontecendo comigo. Fiquei com medo quando comecei a assistir aquele documentário que eu falei para você, né? Agora, os ouvidos. O que a ciência fala? Sons e palavras afetam amígdalas e o córtex pré-frontal, mudando nossas respostas emocionais. Palavras negativas ativam medo e ansiedade, enquanto palavras de vida trazem segurança e paz. Isso é o que a ciência comprovou. Então você está sendo ensinado aqui não somente através da base bíblica, através dos versículos que foram falados, mas também através de um pequeno estudo sobre a ciência, sobre o que a ciência comprovou, né? Então também está um pouco aqui, para que você venha sair daqui, ó, esperte em tudo que você está aprendendo hoje. Agora, o que a ciência comprova sobre a boca? O que falamos influencia tanto os outros quanto a nós mesmos. A fala negativa ativa o sistema de luto ou fuga no cérebro, gerando um ciclo de estresse. Então, a boca, o ouvido, a fala sempre vai gerar algo em nós. Se você assiste coisa boa, ouve palavras boas ou fala coisas boas, vai gerar algo em nós. Dependente daquilo que você vai estar falando, ouvindo ou assistindo, vai gerar coisas boas ou ruins. E com isso você vai trazer ou paz, ou alegria, ou um renovo, ou você vai trazer estresse, ansiedade, medo, desânimo, né? Como está sendo aqui comprovado, tá? Então, vamos falar um pouco sobre brechas espirituais agora. Como isso afeta a sua vida e o plano espiritual? Todo sentimento repetido abre brecha espiritual. Então, brechas espirituais, o que é? Quando permitimos que coisas negativas entrem pelos nossos olhos, ouvidos ou boca. Abrimos brechas espirituais que o inimigo usa para plantar dúvidas, medo, pecado e distanciamento de Deus. E também gera em nós ataques espirituais. Toda vez que você abre uma brecha, você abre um ataque para o inimigo vir atacar você e a sua família. O inimigo usa dessa estratégia para atacar a tua alma, para ter brecha para ele entrar. Ele usa distrações, influências negativas e palavras malditas para enfraquecer a sua alma, te tornando vulnerável a ataques espirituais. Então, cuidado. Cuidado com tudo que você tem ouvido, visto e falado. Agora, como cuidar e blindar desses portais? Primeiro, guarde os seus olhos. Limite o consumo de conteúdo negativo, mídias, filmes, séries, redes sociais e foque em coisas que edifiquem e trazem luz para dentro da sua alma. Proteja seus ouvidos, ouça as palavras de fé, louvores, mensagens bíblicas e evite conversas destrutivas e palavras que não edificam. Então, evita a fofoca aí, evita a maledicência, evita a música mundana, a música sensual. Evita tudo isso aí, que não tem edificado a sua vida. Agora, da sua fala, controle da sua fala. Use sua boca para abençoar. Evite reclamações, fofocas e palavras de maldição. Declare a palavra de Deus sobre a sua vida e a vida dos outros. Então você não vai amaldiçoar os outros, não vai ficar xingando, não vai ficar chamando palavrão, não vai ficar gritando, não.
Você vai usar a sua boca para profetizar, para lançar palavras boas e fugir dessas palavras torpes, né? Sabe, aquelas piadas imorais, palavras torpes, que é aquelas palavras que é indecente, palavras que vêm de vez em quando aí para que você venha falar, que não agrada ao Senhor. Então, tudo isso. A blindagem. Renunciar. Abre mão de influências e comportamentos que contaminam os portais da alma, olhos, ouvidos e boca. E, portanto, a sua vida espiritual é um ato de entrega a Deus. O controle completo dessas áreas, reconhecendo que o que você permitia antes precisa ser removido. Então, se antes você estava ali, na roda de fofoqueiro, na mesa dos escarnecedores, se você estava ali na série, estava ali na Netflix direto, se você estava ali assistindo coisas que tinha piadas, tinha coisas que não estavam edificando, você vai ter que procurar evitar, você vai ter que blindar, né? Hoje você está tendo conhecimento, mas a gente precisa também fazer a nossa parte, que é fugir da aparência do mal. E outra coisa, você vai fazer um voto com Deus. Quando fazemos um voto a Deus, nós nos comprometemos de guardar os portais, cuidar dessas áreas e não permitir que coisas negativas entrem mais. Então você vai fazer um voto com o Senhor de compromisso de que você não vai mais deixar com que esses portais da sua alma venham ser ali usados pelo inimigo, né? Você vai falar assim: hoje eu santifico aqui meus olhos, hoje eu santifico aqui minha boca, eu santifico meus ouvidos para ouvir, para falar, para ver somente coisas, Pai, que venham agradar a Ti, Senhor. Somente coisas que venham edificar, Pai, a minha alma, Senhor. Limpa, Pai, meus olhos de toda a contaminação, de tudo aquilo que eu assisti. Tira da minha mente, tira da minha memória, Pai. Limpa meus ouvidos de tudo que eu ouvi. Limpa meus lábios, Senhor, de tudo que eu falei. Então você vai fazer esse compromisso com o Senhor. Amém? Você vai fazer essa oração, né? Se comprometendo e tendo vigilância para que não venha novamente contaminar os seus portais. Porque o diabo ele vai investir pesado para que você vá lá ver, que você vá lá ouvir, que você vá falar. O diabo ele vai investir pesado para você mesmo contaminar esses portais. Agora, consagração. Consagrar significa separar algo para um uso sagrado. Quando você consagra seus olhos, ouvido e boca a Deus, Ele assume o controle sobre essas áreas e o Espírito Santo guia o que entra e sai desses portais. Então você vai fazer um ato profético. Sim. O que é um ato profético? Você vai pegar um óleo ungido, se você tem aí na sua casa, você pega um óleo ungido. Primeiro você vai passar ali na sua mão e você vai colocar em cada um dos portais. Sobre os olhos, pedindo para o Senhor vir consagrar os seus olhos, sobre os seus ouvidos, para que Ele venha limpar, para que Ele venha consagrar, né, a sua boca. Então você vai fazer esse ato profético, consagrando ao Senhor, irmãos, tá bom? E por último, né, encerrando, eu vou deixar aqui uma oração para você, né? Eu acho que aqui embaixo, quando terminar a live, eu vou escrever essa oração aqui embaixo, tá? Para que você venha fazer, tá? Depois que você fizer tudo esse processo, tudo aqui, né, que você aprendeu, depois que você consagrar, fazer esse comprometimento com o Senhor, esse voto, de que você não vai mais contaminar esses portais. Você vai fazer essa oração, né, que eu vou deixar aqui embaixo para você, tá bom? E é isso, né? A live de hoje foi essa, sobre os portais espirituais. Eu já quero pedir para você curtir, compartilhar essa live. Eu vou botar lá no meu YouTube. Eu já peço que você que está aqui no Instagram se inscreva lá no meu YouTube, que é Brenda Gratelli. Aqui também eu coloco lá muita coisa legal, muitos vídeos, né? Quando eu não posto aqui, eu posto lá. Essa live aqui eu vou deixar salva aqui e lá. E que o Senhor venha abençoar grandemente a sua vida. Eu quero desejar aqui um ótimo, né? Um feliz ano novo aí, né? Pra você, né? Estamos aí aqui no final de ano já. Vamos entrar aí um novo ano, né? E eu já peço que você que curta, né? Compartilhe, me siga aqui, né?
para que a gente venha crescer junto, aprendendo cada vez mais a palavra do Senhor, né? E se você quer uma mentoria também comigo, só entrar em contato, me chama aí no chat do Instagram ou no YouTube, né? E entre em contato comigo, né? Eu me chamo Brenda Fernandes, eu sou ministra de libertação, batalha espiritual e eu sou mentora espiritual. Te ajuda a crescer, né? Aí na vida com o Senhor. Para mim estar aqui hoje, né, irmãos? Eu tenho investido para mim estar aqui através de muito conhecimento. Então, eu estou aqui não para ser famosa, nem nada disso. O meu intuito aqui nas redes sociais é trazer o conhecimento, ser instrumento de Deus para a sua vida, né? E que a gente junto possamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento de Deus. E que cada dia a gente venha romper cada vez mais, viver novas experiências com Deus e santificar nossa vida cada vez mais. Então, curta, compartilha e eu agradeço. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E eu desejo que o seu ano de 2025 vai ser um ano sobrenatural. Você vai crescer ainda mais no seu ministério. Você vai crescer ainda mais naquilo que o Senhor tem entregado em tuas mãos. Eu declaro e eu profetizo bênçãos do Senhor Jesus. Eu declaro crescimento espiritual, intelectual, emocional. Eu declaro crescimento no seu ministério, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe.